Segundo Samuel, capítulo 13. Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente chamada Tamar. Amnon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Amnon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Amnon: "Por que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que o perturba?" Amnon respondeu: "É Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela." Jonadab sugeriu: "Faça o seguinte, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele: mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir, mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la." Amnon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon pediu: "Mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la e ser servido por ela." Davi mandou o recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias: "Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer." Tamar foi para a casa de seu irmão Amnon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou, enquanto ele a observava de sua cama. Mas quando ela trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Amnon disse: "Mande que todos saiam da casa." Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: "Traga a comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade." Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão. Mas quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: "Venha para a cama comigo, irmã." Ela disse: "Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois? E você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você." Mas ele não quis saber. Era mais forte que ela, por isso a estuprou. Imediatamente Amnon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse: "Levante-se, saia daqui." Mas ela disse: "Não, meu irmão, por favor. Isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo." Mas ele não quis saber. Chamou seu criado e ordenou: "Leve esta mulher embora e tranque a porta depois que ela sair." O criado a mandou embora e trancou a porta. Ela vestiu uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o rosto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou: "O que houve? Amnon abusou de você?" "Deixa minha irmã, não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão. Não se incomode com isso." Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso, mas não repreendeu Amnon. Davi o amava muito, porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Amnon, nem boa, nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. 2 anos se passaram. Certo dia, Absalão tosqueava ovelhas em Baal-Razor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo: "Estou tosqueando ovelhas e quero que venha com seus criados." Mas o rei disse: "Não, meu filho. Desta vez não posso nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você." Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho sua bênção. Absalão disse: "Se você não vier, deixe meu irmão Amnon vir." O rei perguntou: "Por que ele precisa ir?" Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Amnon e os demais filhos do rei
fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou seus criados. Fiquem atentos. Quando Amnon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão sem piedade. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Coragem. Vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Amnon exatamente o que o seu senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei! Não sobrou nenhum! O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou. Meu senhor não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Amnon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Amnon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Amnon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Horonaim, na encosta da montanha. Ele contou ao rei. Acabei de ver um grupo na estrada de Horonaim, em torno da montanha. Então Jonadab disse ao rei. Veja, são os filhos do rei voltando, como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram, chorando desesperadamente. O rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte de seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ficou ali 3 anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Amnon. 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, sabia que o rei, no fundo, ainda se importava com Absalão. Por isso mandou buscar uma mulher sábia que vivia em Tecoa e a instruiu, dizendo: Finja que está de luto. Use roupas pretas e não arrume o cabelo para dar a ideia de que você está há muito tempo de luto por algum ente querido. Depois, vá falar com o rei. Joabe a instruiu sobre o que dizer. A mulher foi à presença do rei, prostrou-se respeitosamente diante dele e disse: Ó rei, ajuda-me. Ele perguntou: Como posso ajudar? Ela disse: Sou viúva. Meu marido morreu. Eu tinha 2 filhos e um dia os 2 brigaram na fazenda e não tinha ninguém perto para apartar a briga. Um deles feriu o outro e ele morreu. Depois toda a família ficou contra mim, exigindo que eu entregasse o assassino para que eles o executassem por causa do irmão que ele tinha matado. Eles querem eliminar o herdeiro e apagar a última centelha de vida que tenho. Se isso acontecer, não restará nada de meu marido sobre a terra, nem sequer seu nome. Por isso tive a ousadia de vir falar com o rei, o meu senhor, sobre essa questão. Eles estão destruindo a minha vida e estou com medo. Pensei comigo mesma, vou falar com o rei, talvez ele faça alguma coisa. Quando o rei souber o que está acontecendo, ele intervirá e me salvará do abuso daquele que está querendo se livrar de mim, de meu filho e da herança de Deus. Como sua serva decidi, o que o rei, o meu senhor, decidir, encerrará o assunto, pois o meu senhor é como um anjo de Deus que sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Eterno seja com o Senhor. O rei disse: Volte para casa. Vou cuidar disso para você. A mulher de Tecoa disse: Assumo toda a responsabilidade pelo que acontecer. Não quero constranger o rei nem manchar sua reputação. O rei prosseguiu: Traga o homem que está perturbando você. Vou fazer que ele pare de incomodar. A mulher respondeu: Invoque o rei o nome do Eterno, para que esse vingador não acabe com tudo matando meu outro filho. Ele disse: Assim como vive o Eterno,
nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de seu filho. Ela também perguntou: Posso pedir mais uma coisa ao meu senhor? Ele respondeu: Certamente. A mulher disse: Por que então o rei faz exatamente isso com o povo de Deus? Com esse veredito, o rei condena a si mesmo, pois não deixou voltar seu filho exilado. Todos nós vamos morrer um dia. A água derramada não pode ser juntada novamente. Mas Deus não tira a vida. Ele faz que o exilado possa voltar. O rei disse: Vou fazer uma pergunta. Peço que me responda com sinceridade. Ela respondeu: Com certeza, que o rei fale. O rei prosseguiu: Joabe tem alguma coisa a ver com isso? A mulher respondeu: Por sua vida, ó rei, meu senhor, ninguém pode escapar, desviando-se para a direita ou para a esquerda na presença do rei. Sim, foi o seu servo Joabe que armou tudo isso e pôs as palavras em meus lábios. Ele fez isso porque queria resolver o assunto. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus. Sabe como resolver as coisas na terra. Depois disso, o rei disse a Joabe: Tudo bem, farei isso. Traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se em profunda reverência e bendisse o rei. Agora reconheço que ainda conto com o favor e a confiança do rei, pois o Senhor aceitou o conselho do seu servo. Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei determinou: Ele pode voltar para casa, mas não poderá comparecer à minha presença. Assim Absalão voltou para casa, mas não tinha permissão para ver o rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado pela sua beleza quanto Absalão. De cima a baixo, não havia nele nenhum defeito. Quando cortava o cabelo, ele sempre cortava bem curto na primavera, porque ficava muito pesado. O peso era de 2,4 kg. Absalão teve 2 filhos e uma filha. Ela se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém, mas não podia ver seu pai Davi. Certa vez, ele pediu a Joabe autorização para ver o rei, mas Joabe não autorizou. Tentou de novo, e Joabe se negou a dar permissão. Então disse a seus criados: Prestem atenção, a fazenda de Joabe fica ao lado da minha, e ele plantou cevada. Vão lá e ateiem fogo na plantação. Os criados de Absalão fizeram o que ele mandou e puseram fogo na plantação. Deu certo. Não demorou e Joabe apareceu na casa de Absalão perguntando: Por que seu pessoal queimou minha plantação? Absalão respondeu: Veja, mandei chamar você dizendo: Venha depressa. Quero que você vá ao rei e pergunte a ele: Por que você me trouxe de volta de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. Permita que eu compareça à presença do rei. Se ele me considerar culpado, que mande me matar. Joabe apresentou a questão ao rei, e Absalão foi chamado. Ele entrou na presença do rei, prostrou-se em reverência diante dele, e o rei beijou Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15. Com o passar do tempo, Absalão adquiriu um carro, cavalos e 50 guarda-costas. Toda manhã, ele se posicionava na estrada perto da entrada da cidade. Sempre que alguém aparecia com uma questão para o rei resolver, Absalão o chamava e dizia: De onde você vem? A pessoa respondia: Sou de tal tribo de Israel. Então Absalão dizia: Sua causa é justa, mas o rei não dará atenção. E dizia ainda: Porque ninguém me constituiu juiz desta nação? Qualquer pessoa poderia trazer sua causa e eu a resolveria de maneira justa e transparente. Sempre que alguém o tratava com reverência, ele não se afetava. Tratava a pessoa como igual, com abraço e beijo. Absalão fazia isso com todos que vinham tratar de algum assunto com o rei e conquistou a simpatia de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão foi falar com o rei. Permita que eu vá a Hebrom cumprir um voto que fiz ao Eterno.
Quando morava em Jesur, em Arã, seu servo fez este voto: se o Eterno me levar de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Eterno. O rei respondeu: vá com a minha bênção. Logo depois, Absalão partiu para Hebrom. Mas nesse meio tempo, Absalão tinha enviado em segredo mensageiros por todas as tribos de Israel com esta mensagem: quando vocês ouvirem o som de trombetas, gritem: Absalão é rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém acompanharam Absalão, mas tinham sido convocados sem saber de nada, agiam na inocência. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão conseguiu envolver Aitofel de Gilo, conselheiro de Davi, e tirá-lo de sua cidade. A conspiração tomou força, e o número dos seguidores de Absalão aumentou. Alguém veio dizer a Davi: toda a nação está seguindo Absalão. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém e disse: precisamos sair daqui. Do contrário, ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa. Ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Os partidários do rei disseram: o que o rei, o nosso senhor, determinar, faremos. Estamos com o senhor até o fim. Então o rei e toda a sua família fugiram a pé. Ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Assim, devagar, todos saíram e pararam na última casa da cidade. Todos os soldados desfilaram diante dele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 que tinham vindo com ele de Gate. O rei chamou Itai de Gate e disse: o que você está fazendo aqui? Volte para o rei Absalão. Você é estrangeiro aqui, recém-chegado de seu país. Eu não arriscaria levar você, uma vez que eu mesmo não tenho lugar certo para ficar. Volte e leve sua família com você. Que a bondade e a fidelidade do Eterno estejam com você. Mas Itai insistiu: assim como vive o Eterno e vive o rei, meu senhor, onde meu senhor estiver, lá estarei também, seja para a vida, seja para a morte. Davi concordou. Tudo bem, vamos então. E foram todos, Itai de Gate, com todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Todo o povo chorava vendo o grupo passar. Quando o rei atravessou o vale do Cedron, o exército tomou a estrada para o deserto. Zadok também estava lá, e os levitas estavam com ele, carregando a arca da aliança de Deus. Eles puseram a arca de Deus no chão, e Abiatar ficou ali até que todos deixaram a cidade. Então o rei deu ordens a Zadok: leve a arca de volta para a cidade. Se o Eterno for bondoso para comigo, ele me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver. Mas se disser: não estou contente com você, então ele poderá fazer comigo o que quiser. O rei orientou o sacerdote Zadok: este é o plano. Volte para a cidade pacificamente, levando seu filho Aimás e Jonatas, filho de Abiatar. Ficarei esperando num lugar deserto do outro lado do rio até você me mandar notícias. Assim Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e a deixaram lá, enquanto Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando, caminhando com a cabeça coberta e os pés descalços. Disseram a Davi: Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão. Ele orou: ó Eterno, que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. Quando Davi se aproximava do topo da montanha, na qual se costumava adorar a Deus, o arquita Husai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse: se você vier comigo, será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão: estou pronto para servir a você, ó rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselhos de Aitofel por mim. Os sacerdotes Zadok e Abiatar já estão lá. Conte a eles tudo o que você ficar sabendo no palácio. Os 2 filhos deles, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, estão com eles. Qualquer coisa que você souber poderá ser trazida a mim por intermédio deles. Husai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém no momento em que Absalão entrava na cidade.